Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar uma nova série de estudos para as quintas-feiras. Estas aulas serão ministradas por mim e também pelo presbítero Ricardo Berto, né? Nós decidimos, com a mudança do horário do culto para amanhã, que os estudos seriam postados às quintas-feiras. Tivemos alguns problemas nesse início, mas nós prometemos colocar tudo em dia e procurar postar no horário adequado para que os irmãos possam assistir no horário que já temos estabelecido dos estudos, às quintas-feiras. E eu rogo a Deus que este estudo possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. O estudo que nós decidimos fazer é com base em um livro, né? O nome do livro é Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Este é o livro Ética Cristã, do Norman Geisler. Norman Geisler é o autor deste livro. Então nós vamos trabalhar com esse tema da ética cristã. Vamos começar com uma breve oração, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça e nos direcione também por meio da sua palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, obrigado pelo teu povo, Senhor, que continua a buscar o teu nome, apesar de muitas dificuldades, Senhor. Nós rogamos a ti que toda a igreja presbiteriana do Jardim Elba, todos os verdadeiros cristãos, todos aqueles que porventura assistirem essa aula, que possam ser edificados, fortalecidos, que possam ser em tudo instruídos pela tua palavra, para que possam, Senhor, não somente ter um novo aprendizado, mas também para que possam colocar em prática nas suas vidas. Pai, é assim que nós oramos e agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse então, irmãos, o tema das nossas aulas será baseado neste livro, Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Então nós iniciaremos esta primeira aula fazendo uma introdução. Nessa introdução eu quero abordar aí um pouco do que nós vamos perceber aí com o passar das aulas. Então o nosso objetivo primeiro é falar de algumas propostas éticas, né, que está aí contido aí na primeira parte do livro. Então quando nós começamos a pensar em ética cristã, primeiro nós devemos fazer uma pausa. E essa pausa é necessária para nós voltarmos um pouco antes da ética cristã. Porque antes de existir uma ética cristã, existe uma ética não cristã, uma ética mais geral, que foi trabalhada por muitos pensadores. E nós precisamos então nos situar de alguma coisa, principalmente pensando aí em alguma definição com que a ética trabalha, para depois a gente transportar e falar um pouco da diferença entre a ética geral e a ética cristã, e deixando claro também que a nossa proposta é trabalhar com a ética cristã e não com a ética geral. Então essa será uma aula introdutória onde eu quero falar um pouco aí sobre as opções éticas, um pouco sobre essa ética geral, falar um pouco da diferença entre a ética geral e a ética cristã e apresentar alguns exemplos, né, com base nas principais opções acerca da ética, acerca das visões éticas. Nós vamos usar as principais e, usando um exemplo comum, nós vamos trabalhar o que seria a definição de cada uma dessas visões éticas, ok? A ética, num sentido geral, pode ser definida da seguinte maneira: é uma área da filosofia que busca problematizar as questões relacionadas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é certo e o que é errado. E a linha que é muitas vezes tênue entre o bem e o mal. Então a ética vai se preocupar
em responder, em definir, em analisar um hábito, em analisar alguma questão da nossa sociedade com base então naquilo que é certo ou naquilo que é moral. Está tentando pensar então numa filosofia moral. Nós precisamos então pensar em ética nesse sentido, né? Como esta área da filosofia que busca e que nos auxilia a encontrar aquilo que é certo, a praticar aquilo que é certo ou a avaliar aquilo que é certo ou errado. Está intimamente ligada à moral e consiste numa importante ferramenta para o bom convívio. Olha que interessante. Pensar eticamente, chegar a conclusões éticas, vai nos ajudar no bom convívio da sociedade. Isso já a própria ética geral já está trabalhando. E pensar no nosso tempo é interessante, né? Pois o nosso tempo é um tempo que necessita muito de ética, necessita muito mais conhecer este saber da ética, este saber moral, essa filosofia moral, para que possamos então definir, né? E há muitas questões da sociedade que precisam pensar à luz desta ética. Então é interessante pensar nessa questão do bom convívio, né? Então é interessante como que a ética trabalha essas questões e como a ética vai fornecer a cada um de nós princípios importantes para que nós possamos definir eticamente se um costume é bom ou não, se ele pode ou não ser usado, né? Então, para o bom convívio entre as pessoas e também para o bom funcionamento das relações e das instituições. Então, veja bem, a ética vai pensar não somente no bom convívio com as pessoas, mas também nesse bom convívio nas instituições. Isso é importante para uma instituição, né? O que vai definir se algo é ético ou antiético, se algo é certo ou errado. Então, isso é algo que nós vamos ver à luz da ética geral, né? E aí, uma observação importante para a gente entrar nesse tema. Já que é uma aula introdutória, eu vou dar algumas observações, vou fazer algumas observações importantes. Algumas delas estão no livro, outras não. Então, a primeira lição do livro vai tratar das opções éticas. Então, vai mostrar aqui, o título é Todas as Opções, né? E aí, eu começo com uma observação que é importante. E a observação é a seguinte: se trata de uma distinção que é necessária. E essa distinção é necessária porque nós vamos tratar da ética cristã e não da ética geral. Então, enquanto a ética cristã considera o que é moralmente certo, enquanto a ética geral define ou considera o que é moralmente certo ou errado, a ética cristã vai considerar moralmente o que é certo ou errado para os cristãos. A nossa proposta então é de uma ética cristã. O que é certo e o que é errado para o cristão. E aí, para tentar trabalhar esse ponto, nós precisamos, obviamente, saber o que vai definir esta ética cristã. E, obviamente, para definir a ética cristã, a gente vai fazer uma segunda observação, né? E nós temos aqui alguns princípios norteadores. E esse primeiro princípio norteador que nós vamos trabalhar é que, como cristãos, nós nos baseamos na Bíblia. E se nós somos cristãos, nos baseamos na Bíblia, então nós estamos olhando a ética de acordo com as nossas crenças, que são reveladas na Escritura Sagrada. Portanto, a Bíblia será citada como autoridade nas conclusões que serão apresentadas. Então, a autoridade última será sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade para definir, para trabalhar, para pensar a ética cristã. E aí, dentro desse princípio norteador,
nós precisamos lembrar de algo importante, que apesar de haver esta chamada revelação especial, que é a revelação que está registrada nas Escrituras, nós conhecemos também uma outra revelação, que também é a revelação de Deus, mas é a revelação natural. É a revelação da natureza. Aquilo que Deus criou, todas as coisas que foram criadas por Deus e que de alguma maneira revelam também princípios para cada um de nós. Então o foco será na revelação especial, que é mediante as Escrituras, mas sem desconsiderar a revelação geral ou a revelação da natureza. Nós iremos considerar também a revelação da natureza, mas lembre-se, o foco é a revelação geral. O foco é a revelação que está registrada nas Escrituras. Então nós temos aí, dentro dessa questão da Bíblia como autoridade, nós temos alguns princípios norteadores dentro desta primeira observação, dentro desse princípio norteador maior. E o primeiro é o seguinte, então eu coloco aqui a ética cristã se baseia na vontade de Deus. A ética cristã se baseia na vontade de Deus. A ética cristã não se baseia, não pode, não deve se basear na vontade humana. Não deve ser traçada com base nos desejos, nos anseios do homem, mas tão somente na vontade de Deus. A ética cristã, diz o autor, tem a forma de um mandamento divino, é um dever ético, é algo que nós temos de fazer, é uma prescrição divina. É claro que os imperativos éticos que Deus dá estão alinhados com o seu caráter moral imutável. Então, ao mesmo tempo que nós dizemos que a ética cristã se baseia na vontade de Deus, nós precisamos lembrar que essa ética cristã, que é baseada na vontade de Deus, está alinhada com os atributos de Deus, com um Deus cujo caráter moral é imutável. Em outras palavras, Deus deseja que se faça o que é certo em concordância com seus próprios atributos morais. Em suma, a ética cristã baseia-se na vontade de Deus, e Deus nunca deseja algo que seja contrário ao seu caráter imutável. Deus não deseja algo que seja contrário ao seu caráter imutável. Aquilo que Deus deseja que nós façamos, aquilo que é vontade de Deus para nós, está alinhado, está fundamentado no caráter de Deus, no caráter imutável de Deus. B. A ética cristã é absoluta. A ética cristã é absoluta. O autor vai dizer assim: a partir do fato de que o caráter moral de Deus não muda, chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas de sua natureza são absolutas. Isso significa que são obrigatórias a todas as pessoas e em todos os lugares. Nós vamos ler dois textos neste momento. O primeiro texto está em Malaquias, capítulo 3, verso de número 6. Malaquias 3, verso de número 6. Estava com a Bíblia aberta em Romanos, que é um texto que eu vou trabalhar também, mas eu quero voltar um pouco para Malaquias, capítulo 3, verso de número 6. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 6. Malaquias 3, 6 diz o seguinte, meus irmãos: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, este texto vai declarar o caráter imutável de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos.
a razão de não sermos consumidos, a razão de pecadores como nós não sermos consumidos, está firmado no caráter imutável de Deus. Há promessas de Deus quanto ao seu povo, há promessas de Deus quanto aos escolhidos de Deus, e então Deus, por causa deste caráter imutável, mantém a sua promessa, e é por isso que nós não somos consumidos. Um outro texto aqui, falando sobre esta mesma questão, está agora no Novo Testamento, Tiago. Vamos avançar um pouco para o Novo Testamento. Vamos para Tiago. Tiago, capítulo 1, verso de número 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha que interessante. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mais uma vez, enfatizando o caráter imutável de Deus. E então, nós prosseguimos a falar desta ética cristã absoluta, lembrando algo que eu já coloquei. Isso significa que são obrigatórias a todas as pessoas e em todos os lugares. Nós temos o costume de pensar que a ética cristã, nós temos o costume de pensar que os princípios bíblicos devem nortear somente a vida dos crentes. A vontade de Deus, a ética contida na Bíblia deve nortear somente a vida dos crentes, mas isto não é verdadeiro. A ética cristã é absoluta e isso significa que inclui todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Uma outra verdade aqui, primeiro então é que a ética cristã se baseia na vontade de Deus, a ética cristã é absoluta e C, aqui em terceiro lugar, a ética cristã baseia-se na revelação de Deus, algo que nós já pontuamos, mas devemos lembrar novamente. E aí nós pensamos então nos mandamentos. A ética cristã baseia-se na revelação de Deus, portanto se baseia nos mandamentos de Deus. E aqui eu quero ler um texto também que está no Novo Testamento. E agora nós vamos para Romanos. Texto também bastante conhecido. Vamos voltar aqui um pouco. Romanos, capítulo 1, verso de número 19. Romanos 1, verso de número 19. E aqui nós pensamos então na revelação geral primeiro. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, olha que interessante, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a ética cristã baseia-se na revelação de Deus, portanto, também na revelação geral de Deus, ou na revelação da natureza. Todas essas coisas foram criadas por Deus e indicam ao homem algo sobre a natureza de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o homem. E aí há um outro texto também em Romanos, agora no capítulo 2, verso 12 ao 15, também falando ainda da revelação geral. Capítulo 2, do verso 12 ao 15, que diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Portanto, irmãos, esses textos lidos falam desta revelação geral
que engloba um dever para todos os homens. Os homens, diante desses deveres, diante destas palavras, são indesculpáveis. Mas também a ética cristã baseia-se na revelação de Deus, que é a revelação especial, a chamada revelação especial, que é a revelação das Escrituras. Olha agora o que diz Romanos capítulo 2 ainda, no verso 18. Romanos 2, verso 18. Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Agora eu quero complementar com o capítulo 3, verso 2. Um pouquinho mais adiante, abra sua Bíblia e acompanhe aí também. Capítulo 3, verso 2. Vou ler do verso 1 para ficar mais coerente. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. Os oráculos de Deus, a palavra revelada de Deus. Então, nós precisamos lembrar destes dois princípios, né? A ética cristã baseia-se na revelação de Deus. Primeiro, a revelação geral, mas também a revelação especial, que é a revelação da Escritura. Deus tem revelado a si mesmo, tanto na natureza quanto na Escritura. Quando falamos, por exemplo, da natureza, nós podemos lembrar de um princípio que está lá no Antigo Testamento, no Salmo 19. Vamos abrir o Salmo 19, um texto bastante conhecido também, mas é importante que nós voltemos à Bíblia para realmente comprovar estes textos e não deixar nada de fora. Porque às vezes a gente pode citar o texto incompleto, ou alguém pode até pensar que isso não está nas Escrituras. Então nós vamos citar aqui o texto e você pode acompanhar na sua Bíblia. Então, Salmo 19, verso 1 ao 6. Olha o que diz esse texto. Os céus proclamam a glória de Deus. Olha aí a natureza, olha aí a revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, este texto dos Salmos, né? Voltamos agora para o Antigo Testamento, falando também dessa revelação geral, dessa revelação com base na natureza criada por Deus. E, novamente, o Salmo 19, a continuidade deste Salmo, vai então nos apresentar a mesma revelação de Deus, mas agora na Escritura, ou seja, a revelação especial de Deus, do verso 7 até o verso 14. Então, o Salmo 17 vai falar da revelação de Deus. Primeiro a geral, até o verso 6, e do verso 7 em diante vai tratar da revelação especial. E olha o que vai dizer o verso 8. O verso 7, aliás. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Obviamente que a revelação especial é muito mais profunda, muito mais abrangente, e nós sabemos que é a revelação especial que promove, que incentiva, que mostra de fato o que é a salvação de Deus. É somente pela revelação especial que nós vamos conhecer a profundidade destas coisas. É somente pela revelação especial que nós vamos realmente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida cristã. Mas a revelação natural também é muito importante, e tão importante que torna os homens indesculpáveis. E é olhando para a revelação geral ou da natureza, e também a revelação especial, que é a revelação da Escritura, que é Deus revelando a si mesmo, que nós vamos compreender de fato o que é a ética cristã. A ética cristã baseia-se na revelação de Deus. Prosseguindo então com estes pontos, nós ainda repetimos, né? Vamos repetir os primeiros apresentados aqui, os primeiros princípios éticos aqui norteadores. Então a ética cristã se baseia na vontade de Deus, a ética cristã é absoluta, a ética cristã baseia-se na revelação de Deus, tanto a geral quanto a especial. E agora nós vamos colocar mais um princípio norteador, que é: a ética cristã é prescritiva. A ética cristã é prescritiva. Olha o que diz o autor do livro. Uma vez que o direito moral é prescrito por um Deus moral, ele é prescritivo. Por isso, não existe lei moral sem um legislador moral. Desse modo, a ética cristã é, por sua própria natureza, prescritiva e não descritiva. A ética lida com o que deve ser e não com o que é. Então, a ética lida com o que deve ser e não com o que é. Portanto, os cristãos não encontram seus deveres éticos em um padrão de cristãos, mas em um padrão para cristãos, que é a Bíblia. É por isso que nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o manual da vida cristã, a Bíblia é o GPS da vida cristã, a Bíblia é quem nos direciona para uma vida moral, para uma vida ética, para uma vida piedosa. É interessante notar que o autor se preocupa com algo que nós costumeiramente falamos. O padrão não são outros cristãos. O padrão não é um grupo selecionado de cristãos. O padrão não são os cristãos como um todo. O padrão é a palavra de Deus. E você com certeza já deve ter lidado com essa questão. Algumas pessoas já devem ter dito a você: olha, mas como que eu posso ir à igreja sendo que os cristãos mentem? Sendo que um determinado cristão ou um determinado pastor abusa das suas ovelhas? Perceba, o padrão não é este homem que está desobedecendo. O padrão não são cristãos que estão em desobediência. O padrão não são cristãos que estão longe da palavra. O padrão é a palavra. O padrão sempre é a palavra. Um cristão, um grupo de cristãos, uma denominação ou várias denominações podem estar erradas, mas o padrão é a palavra. Alguém pode perguntar também: como que eu posso escolher uma igreja? Afinal, todas elas dizem que a verdade está ali. Esta é a igreja que prega a verdade da Bíblia. Como então eu posso escolher uma igreja? Simples. Escolha uma igreja que pregue, que ensine a Bíblia, tão somente as Escrituras. Uma igreja que esteja pautada, fundamentada, norteada pelas Escrituras. Essa é a igreja que você deve ir.
Olha, mas fulano de tal está dizendo que é aquela igreja, que é aquela outra igreja, que é aquela denominação, que é aquela seita. Não importa. É a Escritura que vai definir, é a Escritura que vai nortear, é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Não é um outro livro sagrado, não é uma determinação de um grupo de cristãos, é sempre a Bíblia. Então, sempre que um assunto surgir, sempre que uma dificuldade surgir, sempre que uma interpretação surgir que fuja da palavra de Deus, nós precisamos voltar à Bíblia e perceber, e entender, e compreender e aplicar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina. Citando um exemplo aqui. Como nós vamos definir o pastorado feminino? O pastorado feminino é bíblico. Vamos para a Bíblia. A Bíblia fala de pastorado feminino. A Bíblia aprova pastorado feminino. Há pastoras na Bíblia? Não. Portanto, nós percebemos que aqueles que definem que uma mulher pode ser pastora, eles estão definindo com base em outras coisas. Principalmente num pensamento secular. Principalmente em princípios que não são norteados pela Bíblia, mas que são norteados pela cultura vigente, que são norteados pelo nosso tempo, que relativiza as coisas, que abandona os princípios bíblicos. Então, em muitos outros assuntos, a gente vai fazer a mesma coisa, olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia é o nosso manual e é ela que vai dar o princípio para o nosso entendimento, mas também para a nossa aplicação. Não basta somente compreender, não basta somente entender de maneira intelectual, mas também é preciso aplicar esses princípios, é preciso cumprir com estes princípios, porque a ética cristã é prescritiva. Deus prescreve ordens. Deus prescreve o modo pelo qual os cristãos devem viver. É a Bíblia que nos norteia, porque ela é prescritiva. Deus a prescreveu com base nele mesmo, para que vivamos segundo este caráter moral, o legislador moral que faz esta legislação para que o seu povo viva conforme a sua legislação. Então, é sempre o alvo buscar fazer a vontade de Deus, a vontade que está na Escritura Sagrada. Então, voltando novamente para a gente pegar bem estes pontos. Então, a ética cristã baseia-se na vontade de Deus. A ética cristã é absoluta. A ética cristã baseia-se na revelação de Deus, tanto a geral como a especial. A ética cristã é prescritiva. E agora nós temos mais um princípio norteador. A ética cristã é deontológica. A ética cristã é deontológica. E agora você deve estar perguntando, peraí, que palavra difícil é essa? O que significa deontológica? O que significa dizer que a ética cristã é deontológica? Vamos lá. Então, sistemas éticos podem ser divididos em duas grandes categorias. Então, essa ética cristã deontológica é uma categoria que está em contraponto a outra categoria que eu vou apresentar agora. Então, esses sistemas éticos podem ser divididos em duas grandes categorias. A primeira categoria é a categoria deontológica, que é a ética cristã. A ética cristã é deontológica. Então, essa é a primeira categoria. E o que é essa categoria? Simples. Esta é uma categoria que diz que a ética cristã está centrada no dever. Em contraponto com a outra categoria, que é a teleológica está centrada nos meios e nos fins. Então vamos lá. Primeira categoria, deontológica, centrada no dever. Segunda categoria, teleológica, centrada nos meios e nos fins. Então, uma está centrada no dever e a outra está centrada nos meios e nos fins.
Em alguns casos, a última categoria é chamada de consequencialismo, pois nesse sistema o valor do ato é determinado pela consequência. Por exemplo, o utilitarismo. O utilitarismo é um modelo de ética teleológica. Em contrapartida, a ética cristã é deontológica, ou seja, centrada no dever. A natureza da ética deontológica, que é centrada no dever, pode ser vista de maneira mais clara em contraste com a visão teleológica. Depois eu quero mostrar essa tabela para os irmãos, mas nós temos aqui, né, duas visões sobre a ética, a deontológica e a teleológica. Deontológica, do dever, e teleológica, meios e fins, para a gente decorar com mais facilidade. Eu vou mostrar uma imagem, eu vou tentar mostrar aqui mesmo com o livro em mãos, a imagem para que você possa dar uma olhada e fazer a comparação destes termos. Então vamos lá. Vou tentar mostrar aqui para os irmãos. Não sei se está legível. Depois dá uma pausa no vídeo aí. Então primeiro a deontológica, que eu coloquei aí escrito em lápis dever, e a teleológica, que eu coloco aí também. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É que está dobrado o livro, mais meios e fins. Aí eu vou ler para vocês e depois eu vou fornecer numa próxima aula. Nós vamos trabalhar novamente isso e nós vamos fazer slides também sobre cada ponto, sobre cada visão, para que a gente possa perceber melhor essas coisas. Mas vamos, baseados nessa tabela, vamos fazer essa comparação então. Então, deontológica, dever, e teleológica, meios e fins. Primeiro, vamos trabalhar então essas diferenças. Ética deontológica. A regra determina o resultado. Em contrapartida, a teleológica, o resultado determina a regra. Veja, o oposto. Deontológica, dever. A regra é a base do ato. A regra é a base do ato. Agora, a teleológica, o resultado é a base do ato. De novo, deontológica, dever. A regra é boa, independente do resultado. Teleológica, a regra é boa por causa do resultado. Olha que interessante. Na teleológica, a regra é boa por causa do resultado. O que importa é o resultado. Não importa se a regra é boa, se a regra é ruim, se a regra deve ou não ser observada, o que vale é o resultado. Voltando de novo, deontológica, dever. O resultado é sempre calculado dentro das regras. Olha que interessante. O resultado é sempre calculado dentro das regras. Em outras palavras, não adianta cumprir as regras. O resultado é sempre calculado dentro das regras. Ou seja, não adianta você pensar somente no resultado. Olha, isso aqui deu certo. Quer ver um exemplo? Casamento misto. Ou namoro misto. Alguém pode dizer assim: olha, mas eu namorei com uma pessoa que não era cristã, e eu casei com essa pessoa e deu certo. O que essa pessoa está dizendo? Que a regra não importa. Mas nesse princípio de ética deontológica, baseado no dever, e a ética cristã é uma ética deontológica, baseada no dever, então, o importante é que o cristão se baseie no que a palavra diz, na regra da palavra acerca do casamento, e não no resultado. Então, ainda que alguém diga que o resultado do casamento foi bom, o importante para nós é a regra. Agora, passando para a teleológica, que pensa nos meios e nos fins. O resultado, algumas vezes, pode ser usado para quebrar as regras. Ou seja, a pessoa que procura um casamento misto e olha para pessoas que tiveram um casamento misto, que deram certo, ela vai usar esses resultados para quebrar
a regra da palavra. E aí você pode aplicar isso em vários exemplos. Estou citando apenas este exemplo aqui para que nós possamos já perceber algumas coisas. Então, a ética cristã é deontológica e insiste em que alguns atos, mesmo falhando, são bons. Por exemplo, alguém poderia dizer assim, mas eu orei por causa dessa situação, eu orei para que meu pai se convertesse a vida toda e não aconteceu. E aí ela conclui que ela não deve orar mais. Veja, não importa que o resultado não foi o esperado ou o bom resultado que você esperava. Orar é bom. Orar é uma ordenança, orar é um exercício espiritual. Orar é bom independente do resultado que traga para nós. E aí, né, você pode começar a pensar, a refletir sobre muitas coisas nesse sentido. E agora, irmãos, eu quero entrar aqui em algo importante, né? Nós vamos entrar agora nas visões éticas. Então, eu quero relembrar somente algo aqui importante sobre a ética geral e a ética cristã. Então, a ética geral fala do certo e do errado, trabalha na sociedade, nos hábitos morais da sociedade, olhando, analisando, procurando ter uma visão do que é certo e do que é errado. Já a ética cristã vai olhar para a palavra de Deus como fundamento, né? Olhar para a revelação especial, a revelação da Escritura, mas também a revelação natural, a revelação geral, para procurar saber o que é certo e errado para o cristão. Portanto, num certo sentido, né? Aliás, de maneira absoluta, quando nós confrontarmos a ética geral com a ética cristã, né? Se nós pegarmos aqui, né, a ética geral de um lado e a ética cristã do outro, algumas coisas que segundo a ética geral pode ser correto, para o cristão pode ser incorreto, porque a nossa base é a Escritura Sagrada. A nossa base é a Bíblia. Então nós precisamos nos lembrar disso. E aí, nós vamos entrar então na questão, num outro ponto importante, para falar então da diferença das visões. Então, no segundo lugar, no segundo momento, nós temos aqui as diferentes visões. Primeiro, eu quero nomear, né, falar um pouco dessas visões, das principais, obviamente, dar nome a elas, e depois nós vamos falar um pouco, de maneira geral, as diferenças entre elas. Então, há somente 6 sistemas éticos elementares, cada um designado pela resposta à pergunta: há leis éticas objetivas? Em outras palavras, há leis morais que não sejam meramente subjetivas, mas sim obrigatórias a todos os seres humanos em geral? Em resposta, o antinomismo diz que não há lei morais. O situacionismo afirma que existe uma lei absoluta. O generalismo reivindica que existem algumas leis gerais, mas não existem leis absolutas. O absolutismo não qualificado acredita em muitas leis absolutas que nunca são conflitantes. Já o absolutismo conflitante defende a ideia de que há muitas normas absolutas, mas que algumas vezes são conflitantes, o que nos obriga a escolher entre o menor de 2 males. Já o absolutismo graduado diz que muitas leis absolutas são conflitantes e nós somos responsáveis por obedecer àquela que for mais elevada. Então, essas são as muitas visões. Então, vamos dar nome a elas novamente. Então, antinomismo, não existe lei. Situacionismo, generalismo, absolutismo não qualificado, depois absolutismo conflitante e absolutismo graduado. São estas as visões. Se você quiser anotar os nomes, se você quiser pesquisar sobre estas visões éticas, também é importante. Então,
diferenças entre as várias visões. Aqui nós vamos olhar para o que o autor diz no livro. Então ele faz uma visão geral das diferenças dessas visões. Das 6 visões básicas sobre ética, 2 negam a existência de leis morais absolutas de forma objetiva. Das 2, o antinomismo nega todas as leis morais, tanto gerais quanto universais. E o generalismo, por outro lado, nega somente as leis morais universais, mas mantém as leis gerais. Em outras palavras, para os generalistas existem algumas leis morais objetivas que são obrigatórias na maior parte do tempo, mas não necessariamente em todo o tempo. As outras 4 visões são formas variadas de absolutismo. Dentre elas, só o situacionismo acredita em apenas um absoluto. As demais acreditam em 2 ou mais absolutos. Bom, eu imagino que para você que está acompanhando esta aula esteja bastante confuso. E é por isso que eu te convido a fazer parte do grupo que vai assistir estas aulas assiduamente, que vai assistir todas as nossas aulas. Então, nessa primeira aula, o objetivo é falar de maneira mais geral, de nomear essas visões, de falar algo sobre elas, mas nas seguintes aulas, nas próximas aulas, nós vamos tratar de cada uma dessas visões, dando definições, dando exemplos e mostrando na Bíblia como aplicar estas coisas na nossa vida. Então, agora em terceiro lugar, nós vamos entrar num exemplo. Nós vamos usar um exemplo comum para tratar, para mostrar a visão nos 6 pontos. Eu vou apenas pontuar, eu não vou falar tudo que eu poderia falar sobre este assunto, eu vou apenas pontuar o que cada uma dessas visões diria sobre esse problema. O exemplo, mentira. Em várias histórias bíblicas, pessoas mentiram para salvar vidas. Você deve estar lembrando de algumas agora. As parteiras hebreias mentiram para salvar os meninos recém-nascidos do faraó, que havia ordenado que eles fossem mortos. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 1, do verso 15 ao 19. Um outro exemplo. Raabe mentiu para salvar a vida dos espias judeus em Jericó. Isso está em Josué, capítulo 2. Pergunta: é certo mentir para salvar uma vida? Essa questão irá servir como foco das diferenças entre as 6 visões éticas básicas. Então, primeiro, antinomismo. Mentir. O que o antinomismo vai dizer? Mentir não é certo nem errado. Por quê? Porque não existem leis. O antinomismo assevera que mentir para salvar vidas não é nem certo nem errado. Segunda visão, o generalismo. Mentir é normalmente errado. Veja, mentir é normalmente errado. Não existem leis universais. Então, o generalismo reivindica que mentir é normalmente errado. Como regra, mentir é errado, mas em casos específicos essa regra geral pode ser quebrada. Veja, ela é geralmente errado, mas não sempre. Terceira visão, o situacionismo. Mentir é certo algumas vezes. Existe somente uma lei universal. O situacionismo reivindica que existe somente uma lei moral universal e que falar a verdade não é essa lei. O amor é a única lei absoluta e mentir pode ser a atitude de amor que tem de ser tomada. Ou seja, se é pelo amor, que é a única regra absoluta, a única lei absoluta, então você pode usar a mentira. É isso que vai dizer o situacionismo. Quarta visão, o absolutismo não qualificado. Sobre a mentira, o que vai dizer o absolutismo não qualificado? Mentir é sempre errado. Aqui já veja como mudou agora, né? Mentir é sempre errado. Existem muitas leis,
não conflitantes. O absolutismo não qualificado acredita que existem muitas leis morais e absolutas e que nunca nenhuma delas deveria ser quebrada. A verdade é uma dessas leis. Desse modo, a pessoa precisa falar a verdade sempre, mesmo que alguém venha a morrer como resultado disso. Segundo o absolutismo não qualificado, se um assaltante entrar em sua casa e sua esposa estiver escondida, você deve dizer: ela está escondida no quarto embaixo da cama. Essa será a conclusão se você utilizar o absolutismo não qualificado. Vamos prosseguir. Quinta visão. O absolutismo conflitante. É absolutismo também, mas agora o absolutismo conflitante. Para o absolutismo conflitante, quanto à mentira, mentir é perdoável. Existem muitas leis conflitantes. O absolutismo conflitante reconhece que nós vivemos em um mundo mau, em que leis morais absolutas algumas vezes entram em conflitos inevitáveis. Nesses casos, é nosso dever moral escolher fazer o mal menor. Nós precisamos quebrar a lei menor e implorar por misericórdia. Até aqui já deu para entender o que é o absolutismo conflitante. E, por fim, a sexta visão, que é o absolutismo graduado. Então vejam, o absolutismo tem três variantes. O absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado. Então o absolutismo graduado, sobre a questão da mentira, sobre o nosso exemplo, vai dizer o seguinte: mentir é certo algumas vezes. Existem leis maiores. Então, algumas vezes ele vai dizer que mentir é certo. O absolutismo graduado entende que existem muitas leis morais absolutas e que, algumas vezes, elas conflitam. Entretanto, algumas leis morais são maiores que outras. Nesse caso, quando há um conflito inevitável, é nosso dever seguir a lei moral mais elevada. Deus não nos acusa por aquilo que nós não podemos evitar. Dessa forma, ele nos exime da responsabilidade de seguir a lei inferior, tendo em vista a obrigação prioritária de se obedecer à lei maior. Assim, os que defendem o absolutismo graduado estão convencidos de que é certo, em casos específicos, mentir para salvar uma vida. Ok, irmãos. Então nós falamos um pouco da ética geral, nós falamos um pouco da diferença com a ética cristã. A ética geral trata do certo e errado, a ética cristã do certo e errado para o cristão, com base na palavra de Deus. Falamos dos princípios norteadores e depois nós falamos aqui do exemplo, o exemplo da mentira, para tratar de cada uma das variações elementares das visões éticas. Então, essa é uma aula introdutória. Veja esta aula, reveja esta aula, faça anotações e após essa aula nós vamos continuar a trabalhar com o livro e nós vamos tratar de todas as opções. Primeiro o antinomismo, depois situacionismo, generalismo e assim por diante. Então, se ficou um pouco confuso, faça as suas anotações. Você pode pesquisar um pouco na internet. Se você tem algum livro sobre ética, você pode consultar também. E agora, nas próximas aulas, nós vamos tratar de cada uma das visões. E aí eu quero falar, para encerrar esta aula introdutória, somente dos pontos do livro. Então, ou melhor, das partes do livro. O livro está dividido em 3 partes. Então, na primeira parte, nós temos as opções éticas, que é essa que nós começamos a falar, apresentando todas as opções e depois cada uma delas mais especificamente. A parte 2 vai tratar das questões éticas, e aí vai falar de aborto, vai falar de infanticídio e eutanásia, questões biomédicas, pena de morte, guerra, desobediência civil. Então vamos pegar questões contemporâneas para tratar à luz das visões éticas que nós falamos.
Aí depois vai tratar sexo, homossexualidade, casamento e divórcio, ecologia, direitos de animais. E depois a terceira parte são os apêndices, falando sobre drogas, apostas e jogos de azar, pornografia e controle de natalidade. Então, tem muitos assuntos interessantes, importantes, questões contemporâneas que nós corriqueiramente estamos lidando, que nós estamos vendo na internet, discussões sobre os temas, e nós precisamos pensar, então, na ética cristã, nestes temas à luz da ética cristã. Que Deus abençoe, acompanhe as nossas aulas. Como eu disse, essas aulas serão ministradas por mim, pastor Rubens Augusto Lopes, e também pelo presbítero e seminarista Ricardo Berto. Então acompanhe as nossas aulas, compartilhe as nossas aulas e que Deus te abençoe. Vamos mais uma vez orar para encerrar esta aula. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra e pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estudar a tua palavra, de conhecer mais de ti, de conhecer mais sobre questões éticas à luz da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nestas aulas a compreender o que está sendo estudado, a compreender as aplicações, a compreender, ó Pai, a profundidade do tema e a importância do tema para a nossa vida diária. Como cristãos, precisamos olhar para a palavra de Deus e dela retirar os princípios éticos que norteiam toda a nossa vida. Nos ajuda, Pai, para que possamos fazer isso para a tua honra e para a tua glória em primeiro lugar. Mas também, ó Deus, para o crescimento da igreja, para o crescimento de cada indivíduo, para o crescimento, Senhor, da tua obra, para a compreensão de como nós podemos viver uma vida ética e piedosa diante do Senhor e também diante dos homens. Pai, obrigado mais uma vez. É assim que nós oramos agradecidos e em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, continue conosco nas demais aulas e que o Senhor abençoe sua vida e a sua igreja. Até a próxima.